Senhores leitores, a nossa conversa de hoje será sobre mais um conto insólito. Um conto que terá ali algo de sobrenatural. E vocês sabem que eu amo contos desse jeito. Inclusive, eu faço a mediação de um clube de contos que é voltado para essa temática. E no nosso clube, a gente leu recentemente, então, este conto de hoje, que é O Sinaleiro, de Charles Dickens. E foi uma sugestão de uma integrante do grupo, que é a Poliana, e eu já agradeço imensamente por ela ter nos apresentado a esse conto, porque de fato foi uma leitura e tanto daquelas que eu indico para todo mundo. E como uma leitora de clássicos também, eu costumo pensar que há ali no mínimo dois tipos de clássicos. Um que eu sinto que eu tenho que ler para ter o conhecimento, porque ele é uma referência para outros livros, então mais ali uma importância histórica. E o outro tipo de clássico é aquele clássico que você lê e se apaixona de verdade, que você se envolve na história. E esse conto, com certeza, é um conto que vai englobar essas duas categorias, porque ele também vai servir de referência para outros contistas, vai servir de referência para pensarmos esse sobrenatural na literatura, e ainda assim é um conto daqueles que você fica preso, daqueles que te surpreende, daqueles contos que quando acaba a leitura, o conto não sai de você. Então, acaba a leitura dentro daquele texto, mas há toda uma reflexão por fora que vai crescendo cada vez mais na sua cabeça. Então, esse conto é daqueles. Então, Charles Dickens é bem conhecido, eu acredito que todo mundo, mesmo que não tenha lido algo dele, já ouviu falar sobre ele. Ele nasceu no ano de 1812 na Inglaterra e faleceu no ano de 1870. Como a maioria dos escritores, ele é mais conhecido pelos seus romances do que pelos seus contos. Então, provavelmente você já ouviu falar de David Copperfield, de Oliver Twist, Grandes Esperanças e um conto de Natal que eu acredito que é o seu livro mais famoso para nós aqui no Brasil, até porque ele não é muito curto, não é muito longo, então a galera acaba lendo mais esses livros ali do tamanho de uma novela, digamos assim, e também porque ele é aí uma referência no cinema, já teve várias adaptações, mas o fato é que o Dickens também escreveu contos. Esses contos eles estão aí publicados em diversos lugares, como jornais, revistas, livros, então é até um pouco difícil mensurar o tamanho do Charles Dickens contista. Bom, o conto do qual falaremos hoje foi publicado primeiramente no ano de 1866 na revista All the Year Round. E eu acho muito interessante a gente pensar logo no título de início, né, antes de tudo, antes de adentrarmos na história, porque eu creio que até mesmo esse título do conto, ele pode ter uma significação ampla, porque o nome do conto para nós aqui em português, é claro, é O Sinaleiro, mas em inglês, obviamente, Charles Dickens escreveu em inglês. O nome do conto é The Signal Man. E é claro que sinaleiro é uma profissão de um homem que fica ali encarregado de dar avisos, de dar sinais na estação de trem e tudo mais, avisar se tem algum perigo, se não tem. Então, sinaleiro é essa profissão. Só que vejam bem, Signal Man é o nome dessa profissão, né? Sinaleiro em inglês. Mas a gente também poderia interpretar de uma forma, claro, meio forçada, mas não deixa de ser, como o homem dos sinais. Então, isso faz muito sentido no decorrer do conto, porque nós vamos ter ali alguns indícios que podem ser lidos como sinais do sobrenatural. E outra ideia que reforça essa teoria é que sinaleiro, essa profissão, também poderia ser switchman. Só que por que o Dickens escolheu The Signal Man e não The Switchman? Então aí já temos algo a sustentar a minha teoria maluca. Ou não tão maluca assim? Bom, o que nós temos aqui? De início, eu já aviso para vocês que esse conto, ele começa de uma forma um pouco difícil. No clube de leitura, nós comentamos ali que vários de nós tivemos que reler esse início do conto, os 3 primeiros parágrafos, porque você não entende, ele começa de uma forma muito abrupta, mas no final, tudo faz muito sentido. Esse é um conto curto, sabe? Ele tem, acho que 9, 10 páginas no máximo, então você consegue ler numa sentada, como diria Edgar Allan Poe. A história começa então com um homem que vai ser o nosso narrador, que está andando por ali, a gente não sabe exatamente quem ele é, não sabe de onde ele veio, o que ele faz, então já há um mistério aí. E ele está em uma espécie de ribanceira, barranco, não sei como vocês falam aí na região de vocês, aqui o barranco é mais famoso.
aqui no sul. E aí ele está então lá no topo dessa ribanceira e lá embaixo ele vê uma casinha perto de um túnel e vê um homem. E este homem é justamente o sinaleiro. Então o sinaleiro ele fica geralmente como se fosse numa estação, só que só tem a casinha dele ali. Então ele fica vendo a pista para ver se tem algum problema, para avisar e tudo mais. Tem as bandeiras dele e tudo mais para sinalizar. E aí, esse homem, nosso narrador, olha o sinaleiro lá embaixo e tenta puxar um papo. E diz, ei, você aí de baixo. E aí, esse sinaleiro, em vez de olhar para onde a voz está vindo, ele olha na direção oposta. E aí já fica bem difícil de você entender qual o sentido disso. Só que, gente, geralmente nos contos fantásticos, sobrenaturais, estranhos, insólitos de forma geral, nada é por acaso. Então, aquele fragmento que parece meio esquisito ali, você pode saber que tem coisa por trás. Então, o nosso narrador, ele fala de novo com esse homem, e aí esse homem, depois de dar uma leve ignorada, mas não por acaso, depois vocês vão entender, ele dá ouvidos então para esse narrador ali e aí eles conversam, né? Esse narrador, ele decide puxar papo com o sinaleiro porque ser sinaleiro é uma profissão muito solitária, então você fica ali sozinho no meio do nada e esse trem passa só de vez em quando e não para ninguém ali para falar contigo, então realmente é muito sozinho. Aí, quando o narrador indaga esse sinaleiro do porquê de ele ter olhado para outra direção em vez de olhar para a direção de onde a voz vinha, o sinaleiro meio que dá uma disfarçada e não fala ao certo. E aí esse homem, cujo nome nós não sabemos, então só vou me referir a ele como narrador, ele vê que o sinaleiro está um pouco perturbado. De início ele pensa, não, ele deve ser um pouco perturbado, porque ele fica sozinho o tempo inteiro, então ele não sabe muito bem ou esquecer um pouco como é se relacionar com outra pessoa, deve ser só isso. Aí, esse narrador também percebe que o sinaleiro, ele é muito educado. Não no sentido, assim, de ser uma pessoa educada aqui pra gente como uma pessoa gentil, mas no sentido de ser uma pessoa instruída. Então, uma pessoa que não necessariamente foi à escola, à faculdade, mas que tem certos conhecimentos. Isso porque o narrador vê ali na mesinha do sinaleiro alguns livros e tudo mais. Mas esse narrador indaga o sinaleiro o que está acontecendo que ele parece assim perturbado. E aí o sinaleiro conta pra ele, e tudo isso sem spoiler, tá? Estou só no início do conto. Então o sinaleiro lhe diz o seguinte, que alguns dias atrás ele tinha ouvido essa mesma frase, ei, você aí embaixo, só que vindo ali perto do túnel do trem. Então por isso que ele não olhou para o homem, para esse narrador no momento que ele falou, mas sim para o túnel do trem, porque ele achou que aquela voz, na verdade, estaria vindo de lá de novo, igual na vez passada. E na vez passada, quando ele ouviu essa frase, essa voz, ele olhou assim de relance e pareceu ver alguém, só que esse alguém, tipo, desapareceu no ar, então ele acreditou que era um fantasma, um espírito, algo assim. E depois, então, ocorre uma morte. E aí ele acha que foi uma espécie de sinal para ele. E olha só, aí remetemos de novo ao título, The Signal Man, né? O Homem dos Sinais. Então, a minha teoria faz sentido. E eles conversam sobre várias coisas, estou contando aí só meio por cima, porque eu não quero dar spoiler, quero que vocês leiam. E aí o nosso narrador vai embora. E no outro dia, quando ele retorna, então, para falar com o sinaleiro, gente do céu, sério, vocês precisam ler esse conto. Tipo, parem o que vocês estão fazendo, parem esse vídeo e vão ler esse conto. Então há vários mistérios, há uma atmosfera ali de terror, há aquela atmosfera de medo que constrói essa hesitação diante daquilo que nós não conhecemos. E essa hesitação, segundo Todorov, é justamente essa essência do fantástico, podemos pensar assim. E foi um conto, gente, que quando chegou no final, tipo, eu fiquei, uau, nossa, sensacional! Como que alguém pensa nisso? Então eu gosto muito desses contos que bugam a minha mente, bugam. Então nós temos ali várias metáforas, nós temos ali vários indícios no decorrer do conto, que quando nós chegamos ao final a gente consegue juntar todas aquelas peças e montar o quebra-cabeça e ver, é claro, a imagem que se monta, no sentido que ecoa disso. E o conto, ele utiliza de vários recursos, então ali nós vamos ter recursos sonoros, como esse silêncio que entra como recurso sonoro, esse silêncio desse espaço solitário, e de repente o barulho do vento, então tudo isso é construído de uma forma que você se sente muito preso, além, é claro,
dos recursos visuais, da descrição do cenário, da descrição desse espaço afastado das grandes metrópoles, desse espaço longe de qualquer coisa, longe das pessoas. Então, a própria questão dessa ribanceira e do que há ali embaixo, a questão do túnel como se fosse um portal que dá margem a esse sobrenatural. Eu achei assim um conto perfeito. E eu fiquei com muita vontade de ler mais coisas do Charles Dickens. Então, dele, se eu não me engano, eu só tinha lido um conto de Natal, que como eu já mencionei pra vocês, é um livro ali não muito longo, mas eu acho que é longo pra gente chamar de conto, porque ele tem em média 100 páginas. Eu já falei dele aqui no canal várias vezes, naqueles vídeos de livros curtinhos pra você ler em um dia, então esse é um daqueles. E assim, pra quem gosta de fantástico, de sobrenatural, não pode deixar de ler O Sinaleiro. E se você quer ler mais contos sobrenaturais, mais contos que tenham essa temática mais insólita, misteriosa, entre no nosso clube de leitura, que é um clube gratuito, então você não paga absolutamente nada. A gente simplesmente quer mais leitores de contos, quer juntar essa galera que curte essa temática mais inóspita da literatura. Nossos encontros são quinzenais, então a cada 15 dias a gente se reúne online e os nossos encontros são nas quartas à noite, pelo menos por enquanto. E caso vocês tenham interesse, basta mandar um e-mail para mim, eu vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição o meu e-mail, mas é tainaralesquizinski97@hotmail.com. Curtam o vídeo se gostaram, sugiram livros que vocês acham de terror ou contos de terror, porque eu amo. E se inscrevam se ainda não forem inscritos. Vejo vocês no próximo vídeo.